Agradeço esta oportunidade de voltar a Damão, embora virtualmente, com o meu texto Desta Barra Fora, Canções Tradicionais das Comunidades Indo-Portuguesas. No porto de Damão, ainda hoje se pode ouvir um crioulo português semelhante ao crioulo norteiro, descrito há mais de 100 anos em estudos linguísticos pioneiros de Hugo Schuchart, Sebastião Rodolfo Delgado e do Jerônimo Quadros. No primeiro volume de Notícias e Documentos para a História de Damão, antiga província do Norte, Antônio Francisco Muniz contribuiu para o conhecimento das canções tradicionais luso-indianas, ao reproduzir a partitura de 10 canções populares com os versos mais conhecidos, sob o título Amostras do Dialeto Damaense. Tanto o dialeto norteiro quanto os temas das canções fazem parte da expansão e adaptação da língua portuguesa e a sua cultura na Ásia, comentada por Cunha Rivara na Gramática da Língua Konkani. Cito: esta língua portuguesa fala-se e é vulgar desde o Gujarat até o Cabo Comorim. Não é desconhecida na costa de Coromandel até Bengala. É comum, com maior ou menor pureza, em Ceylon, no arquipélago malaio e na China. Entende-se em Sião e em vários grupos de arquipélagos oceânicos. Fim de citação. Entre os motivos para adaptação e mudança da língua, cita, aspas, o convívio de muitas línguas vernáculas, o empréstimo da língua limítrofe ou mais poderosa, a coexistência do indo-português e do indo-inglês. Fim de citação. Delgado considera o dialeto o mais importante dos crioulos e diz, ainda hoje cheio de vitalidade. E a introdução no vocabulário singalês, aliás copiosíssima, de tão avultado número de termos portugueses que, sob este respeito, ocupa esta língua o primeiro lugar, depois de Konkani, entre os idiomas indianos. Muniz invoca a importância histórica, comercial e cultural do porto de Damão. Cito: Damão, porém, vivia em grande parte da sua fama marítima. Do seu porto saíam muitos barcos para todos os portos de Cambaia, Costa do Malabar, Mascate, Bassorá, Mombasa, Zeda, portos africanos e até China e Japão. Cita cantigas populares que evocam o período de comércio intenso de anfião, ou ópio, com a China. Cito: que movimento deveria ter sido seu porto, especialmente no grande e colossal comércio de anfião, que durou quase 17 anos. Chegou ele ao seu maior auge no governo de Julião da Silva Vieira, de 1824 a 34. E Muniz lamenta a decadência até o fim do século XIX do porto, ainda lembrado e celebrado em versos populares. Barra de Damão, estreito e comprido, alegre na entrada, triste na saída. Ai, adeus, desta barra fora, areias de praia, até Pedros chora. E a freira, poetisa damanense, da Ordem Dominicana de Tarapur, que dizia do seu tempo, no século XVIII, adeus terreiro gostoso, de passatempos de mocidade. Cada vez de lembro da mão, sinto partir o coração de saudade. Adeus, Virgem dos Remédios, adeus, Virgem milagrosa, adeus que me embarco da mão desta barra para fora. A língua e cultura crioula portuguesas cedo difundiram-se na população miscigenada ao pé das fortalezas costeiras da Índia e deram mostras de grande vitalidade como a língua usada no comércio, na religião e nas relações familiares. Os crioulos indo-portugueses constituem um sincretismo das suas fontes intercontinentais, no qual as contribuições europeias temáticas e léxicas se adaptam a um discurso sintático euroasiático. Mas já naquela época, Jerônimo Quadros observava a extinção gradual do dialeto norteiro de Dio.
E cito o Quadros. Do resto, em rigor, é agora difícil, se não impossível, marcar a linha verdadeira a que se circunscrevia o antigo dialeto de Dio, vulgarmente conhecido por língua norteira, tanto devido à escassez de material recolhido e classificado, como pelo progressivo aportuguesamento a que o mesmo dialeto se foi subordinado nesses últimos 20 anos. As modificações nele introduzidas têm, em alguns casos, sido radicais, ficando em outros mais ou menos dependentes de concurso de uma série de circunstâncias que acabaram por lhe destruir toda a sua primitiva originalidade, das quais as principais são a diminuição da população cristã, a quase fusão desta com o elemento goês, a influência do ensino oficial e, em consequência, o sucessivo desuso das formas glotológicas que eram a sua característica, pelo que se pode afirmar, em peto, que o puro dialeto crioulo de Dio já hoje não existe. Quase meio século depois das notícias de Muniz, o governo português escolheu a estudiosa e etnógrafa Nita Lupi para fazer um levantamento da música folclórica luso-indiana. Segundo Lupi explica no prefácio do livro publicado em 1956, Música e Alma da Índia Portuguesa. Ela era uma das poucas pessoas em Portugal que tinha viajado à Índia para estudar a música e os costumes, em vez dos problemas políticos e sociais. A sua pesquisa sobre música e as canções de Goiamão começa numa estadia em 1952, seguida por alguns anos de pesquisa em arquivos portugueses. Descobre na Índia portuguesa um vasto campo musical e procura encontrar as suas origens na forma e poética de canções antigas e no encontro de ritmos introduzidos e outros encontrados no subcontinente. Reproduz no seu livro, numa seção sobre Damão, apenas 3 das 10 canções publicadas por Muniz: o Canto de Raminha, Canto do Tirã e Ruamambi, faltando o extensivo repertório das quadras populares de Muniz. Da longa série de quadros de versos populares, acompanhando algumas das canções em Muniz, algumas refletem o acervo de versos crioulos encontrados por linguistas e etnógrafos viajantes, como Schuchart e Delgado, e em outras comunidades costeiras, e documentados também por Jerônimo Quadros em Dio. O tema do papagaio verde, no Canto do Tirã, repete uma das cantigas mais conhecidas em todo o caminho marítimo asiático. Papagaio verde, cima da cidade, bate, bate asas, chama a mulher de soldado. Delgado registra 3 variantes encontradas em Damão. Papagaio verde, sentar sobre leter, bate, bate asas, surambá, chamar rapaz solteiro. Papagaio verde com bico de prato, leva esta carta, suramba, entregue com aquele ingrato. Papagaio verde com bico de chumbo, leva esse anel, surumba, mete no mar fundo. Delgado e Schuchart encontram ainda versos comparáveis em outras praças do norte. Papagaio verde, Baimonquim, biquinho de chumbo, leva esta carta, Baimonquim, e pinchai no mar fundo. Papagaio verde, Baimonquim, perto de botija, de uma noite bebo vinho, Baimonquim, garrafo inteiro. Papagaio verde com bico de lacra, leva esta carta àquele ingrato. E o papagaio verde aparece também na música e versos de falantes do crioulo da costa leste do Sri Lanka, registrados no manuscrito Navio de 1890, assim como se encontra em Malaca e Macau. Papugache verde, riva de picote, bata, bata, asa, vai cantar chicote. Cardoso distingue entre os crioulos a base da sua localização, cito, as diferenças linguísticas que separam os vários crioulos norteiros devem ser entendidas à luz das diferenças sociais e históricas dos respectivos contextos.
Algumas das cantigas de Muniz pertencem a Adamão pelas referências que evocam comidas, temperos, frutos e flores, rosa, laranjeira, oliveiras, mugarim, açucena, alecrim, arroz de pacharil, calda de lagartiz e lugares conhecidos e frequentados. Já vou passear Bazar Candiá só para comprar flor de mugarim. Ali em Badrapur, espalhado de flores, aonde entra e sai soldado de caçadores. A dança, o namoro, o amor e casamento, a gravidez, a comida, a pobreza e a morte são alguns dos tópicos que informam a visão da cultura musical do cancioneiro da comunidade. Duas cantigas de Muniz registram a baixa condição econômica, mas o espírito indomável do povo crioulo. Ainda que sou pobre, andando pela rua, a minha opinião é maior que a sua. Comei arecbet, não cuspi no chão, cuspi no meu peito, regai o coração. O namoro e a paixão feminina são reminiscentes das cantigas de amigo galaico-portuguesas nos versos de Ó Mãe, nas condições de namoro impostas na menina adolescente. Ó mãe, que homem aquele é? Ó mãe, que homem aquele é, que já passou baixo de janela, que já passou baixo de janela. Quem sabe, senhora, eu não olho nada. Os deslocados da África Oriental, introduzidos originalmente como soldados pelos portugueses através de Goa e conhecidos como CAF, contribuíram um componente linguístico e musical notável ao crioulo musical indo-português pelo ritmo e tempo. O único texto norteiro conhecido em pesquisa aparece nas Cartas de Dio, em 3 versos da canção Nigerinha, embora no manuscrito Neville do Sri Lanka exista uma seção significante de Kafren Neger Songs português de 117 quadros. Nigueirinha, baixo de mangueira, que tá fazer, tabuli cadeira. Nigueirinha com barriga inchada, que tá comer, batata limpada. Nigueirinha com porto fechado, que tá fazer, tá ganhar pecado. Mesmo em vista da simulação de decadência observada por quadros há mais de um século, o crioulo indo-português continua a ser encontrado, como comprova a análise linguística recente de Clancy Clements, de Hugo Cardoso também. No artigo O Cancioneiro das Comunidades, Cardoso registra variantes históricas para algumas das canções encontradas em Muniz, principalmente Papagaio Verde. Essas canções ganharam nova vida quando, nos anos 70, várias delas foram gravadas por músicos damanenses. Em 1982, encontrei uma gravação organizada para a Rádio Goesa pelo estudioso Carlos Xavier, que incluiu algumas das canções e versos de Ó Mãe, Canto de Marília, Canto do Tirano e São João, mais outros quadros avulsos de Ai Luzi e Barra de Damão. Muitas dessas gravações foram lançadas em Portugal, no CD Desta Barra Fora, na Expo 98, em Lisboa, na série Viagens dos Sons. As edições de Notícias e Documentos para a História de Damão, Antiga Província do Norte, de Antônio Francisco Muniz, constituem elos históricos preciosos nas primeiras décadas do século XX para a preservação, recuperação e performance das canções das comunidades luso-asiáticas, ainda hoje tema de pesquisa e de documentação linguística, etnográfica e musical. Muito obrigado a todos pela atenção.